Eu queria puxar o tema James Rodrigues, porque a imprensa espanhola, Hernan, noticia que o Celta de Vigo, apresentou uma proposta pelo jogador. Que informações você tem sobre o futuro do James Rodrigues? Ele pode ir para o Celta? Essa proposta não chegou no São Paulo ainda, né? Essa proposta pode ter sido feita ao Jorge Mendes, e o Jorge Mendes ainda vai sentar com o São Paulo, ou melhor, já está conversando com o São Paulo para rescisão de contrato, né? A conversa até o final da Copa América era: vamos ver de uma proposta chegar aqui, pá, 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 e o São Paulo não vai dificultar a venda. E aí o São Paulo teria que aceitar essa proposta, vender o jogador, pegar a parte que está devendo e tal e ir embora. O prejuízo do São Paulo sempre vai ter, né? Isso sem dúvida. A questão agora é que a proposta não é mais para o São Paulo. Por quê? Porque o staff está discutindo com o São Paulo a rescisão de contrato. Aí a rescisão de contrato ele fica livre e o clube que vai contratar o James Rodrigues é muito melhor contratar ele livre no mercado do que chegar para o São Paulo e negociar, né? Chega até a ser um pouco básico, né? O clube obviamente vai querer negociar um jogador livre. Então essa discussão da rescisão de contrato é que uma proposta chegando agora acelera a discussão. Por quê? Porque o São Paulo está devendo os 10 milhões referentes às luvas e que está parcelado, e tem ainda a rescisão do restante do contrato. Ver se o Rames vai abrir mão, ver se o Rames vai topar parcelar. O São Paulo não tem grana para pagar isso tudo à vista, né? Então, assim, enquanto isso, vai pagando o salário do jogador, mesmo ele não estando aqui, né? Não sei se o Rames Rodrigues vem para se despedir dos companheiros no CT da Barra Funda. Eu não acredito que isso vai acontecer. Ah, mas ele tem a casa lá, mas o Rames tem um monte de funcionário, que eles faz tudo lá, que o cara vem aqui, libera o imóvel e vai embora, pega as coisas do Rames e vai embora. Então, assim, a discussão agora é a rescisão de contrato e o modelo como pagar o que se deve ao Rames Rodrigues e se ele vai abrir mão ou não do que ele tem que receber pelo contrato todo. Então, essa é a discussão que está rolando agora na mesa São Paulo e staff do Rames. Proposta, o clube que contratar o Rames vai querer ele livre no mercado. Ô PVC, em 3 palavras, o que você fazia com 16 anos? 16 anos, com 16 eu só estudava. Com 17 eu trabalhava e estudava. Então estava prestes a começar a vida profissional com 16 anos. Estava ali batendo na trave. Porque o Bahia está colocando relacionado um menino que fez 16 anos ontem. O nome dele é Juan Pablo. E é uma promessa, né? Tem multa milionária. Como é que é essa história, Hernan? É um garoto fez 16 agora, tem 1,83 m, é atacante. Inclusive, eu encontrei com ele na Arena Fonte Nova no jogo domingo, né, contra o Corinthians. Ele estava lá assistindo e o pai dele, né, e um representante, que eu esqueci o nome, me falhou o nome, vieram falar comigo. Pô, André, tudo bem? Isso aqui me apresentaram ele, né? E eu conheci o garoto, tímido, como todo garoto de 15, 16 anos, muito tímido. Troquei ali 2 palavras. E agora ele está sendo relacionado pelo Rogério. E ali me disseram, o Rogério gosta muito dele. Me disseram, inclusive, que ele já tinha feito a pré-temporada com o Guardiola, né? A pré-temporada do Bahia com o Guardiola. Então, assim, ele já estava fazendo com o City ali um trabalho. E o Bahia olha com muito, muito cuidado com esse jogador. Só que o Rogério já promoveu. E ele está relacionado para esse jogo contra o Atlético Goianiense, viajou. É um jogador que, se entrar, vai se tornar um dos mais jovens da história da Série a estrear por um clube profissional, né? 16 anos e um dia. O Ângelo estreou pelo Santos com 15 anos e alguns meses. E é um jogador que tem uma multa rescisória de R$1 bilhão. R$1 bilhão é a multa rescisória desse jogador. Gera uma expectativa muito grande. E gosto do Bahia levar o moleque, relacionar, e do Rogério podendo dar uma oportunidade para ele nesse jogo. Então, assim, o Rogério está encantado com ele. Parece que o moleque desequilibra lá nos treinamentos no CT do Bahia.
Então o Rogério está apostando nele, o City está botando uma pilha também, e é um jogador que, com 1 bilhão de multa rescisória, é porque alguma coisinha ele deve jogar, né? Ah, com certeza. Para fechar o programa PVC, esse tipo de lançamento precoce, como é que funciona para o jogador? O que você espera do Juan Pablo? O mais jovem a jogar pelo Bahia foi o Roger Gabriel no ano passado, com 16 anos e 14 dias. Se o Juan Pablo jogar com 16 anos e 1 dia, é o mais jovem de todos os tempos. O terceiro é o Bejoca, com 16 anos, 4 meses e 21 dias. A gente sempre olha para esse jogador, para esse tipo de jogador precoce, como uma promessa que depois vai ter que se cumprir. É o caso do Estevão, era o caso do Vitor Andrade. O Vitor Andrade é um dos mais jovens da história do Santos e depois não rendeu. Por outro lado, o mais jovem da história do Santos é o Edu, Jonas Eduardo Américo, e rendeu. O Coutinho fez gol com 16 anos contra o Vasco numa final de Rio São Paulo e foi campeão do mundo pelo Santos e pela seleção brasileira. E o Pelé, não vamos nem falar, né? Então, nem se diz. A gente tem que entender o que acontece, e muitas vezes o empresário tem um papel que a gente menospreza, porque tem muito empresário ruim, tem muito empresário bom. O empresário é o cara que pega o jogador quando ele tem 8, 9, 11, dependendo da idade, e ele vê tudo o que acontece de tentação e de mudança na vida do jogador. É um jogador de 9 anos, o Neymar, que foi preparado para ser jogador desde os 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, a bola é o brinquedo que ele quer. Quando ele faz 14, ele pode começar a namorar. Quando ele faz 16, alguém pode oferecer uma cerveja para ele. Quando ele faz 19, ele pode ir para uma balada. E esse interesse tem que estar convivendo paralelamente com o interesse profissional, com o interesse de se tornar um grande craque. A vida vai te colocando coisas no meio do caminho que vão mudando o teu olhar para o futebol. E quando você vai jogar futebol profissionalmente porque você é apaixonado por futebol, o teu maior risco é se apaixonar por outra coisa. É se desapaixonar por futebol e se apaixonar por outra coisa. Então, o empresário muitas vezes vê e tenta controlar todas essas nuances da vida, até que o cara se torne, de fato, dos 16, ele tenha 24 e jogue com o mesmo tipo de interesse, de vocação, de dedicação e de talento que ele parecia ter aos 15, aos 14. E qual a importância, Hernan, do Manchester City, do Grupo City, na construção do começo da carreira desse moleque? Ele está sendo observado, né? Ele está sendo acompanhado, né, pelos figurões do City, tanto que ele foi levado lá para a pré-temporada do time do Guardiola, do Manchester City, e é um jogador que o Bahia pensou. É um jogador que o Bahia, junto com o Grupo City, eles saíram na frente e trouxeram o jogador. É um novo tipo de pensamento. Antes, isso, a situação que estava o Bahia, como estão outros clubes, por exemplo, esse tipo de jogador, o Juan Pablo, nem passava pelo Bahia. Na base mesmo, algum outro clube já vinha e levava. Tipo hoje um Palmeiras, que é um tubarão no mercado de jovens pela capacidade, pelo talento que tem o João Paulo Sampaio, que é o diretor da base. Né? Então, assim, diferente hoje quando você tem uma estrutura e você tem uma linha de pensamento. Ele vai estrear agora, subiu agora para o time profissional, tem todo um caminho a ser percorrido, e claro, sem dúvida nenhuma, tudo sendo avaliado passo a passo por um grande grupo como é o City. Então, assim, ele tem um grande futuro pela frente, ele tem um bom staff, pelo que me pareceu ali, a família muito boa, o próprio garoto muito tranquilo, e agora é ele no campo desenvolver. Toda a estrutura por fora, por trás, ele já tem. Agora é ele brilhar dentro do campo e entregar resultado. Perfeito. Então, tá. Diga, PVC. Não é uma última notícia, é um complemento de uma notícia que a gente já trouxe aqui, que o Hernan trouxe sobre o Vanderlan. O Palmeiras diz que há consultas formais e outras informais pelo Vanderlan, mas que não vai vender.
Claro que esse não vai pode mudar no meio do caminho, mas a frase é não vai vender, vamos segurá-lo. É a frase que está posta. O Palmeiras não vai vender o Vanderlan, mas proposta tem. Para fechar o de primeira, até estouramos o nosso horário, vamos passar os resultados do futebol masculino nos Jogos Olímpicos. A Argentina empatou com o Marrocos por 2-2 no último minuto, numa jogadaça do Almada, do Botafogo, que vai chegar para o time do Botafogo depois da disputa dos Jogos Olímpicos. A Espanha, outra seleção importante, a gente está vendo a foto da seleção argentina contra o Marrocos. A Espanha, outra seleção importante no contexto do futebol, venceu na estreia, fez 2-1 em cima do Uzbequistão na sua primeira partida nos Jogos Olímpicos de Paris. Lembrando que a seleção brasileira não está disputando os Jogos Olímpicos de Paris no futebol masculino porque não conseguiu a sua classificação. O futebol brasileiro é representado pelo feminino, que estreia amanhã contra a Nigéria. Dito isso, eu queria mandar um abraço... E o vitória da Espanha era muito difícil, porque o Uzbequistão é um time muito defensivo. Afinal de contas, é lá que os Uzbequistão.